FAM positivo. Tenho lúpus? Os pacientes perguntam muito quando o exame de fator antinúcleo ele dá reagente e se isso pode ser lúpus. A doutora Cláudia, reumatologista que trata pacientes com lúpus e que é uma doença muito de difícil diagnóstico, vai conversar com a gente a respeito disso. Doutora Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Rostanda. E aí, o que você faz com o FAM positivo, FAM reagente? Então, essa é uma história, né, em relação ao FAM, né, porque o FAM, na verdade, é um exame feito, é uma coleta de sangue, né, no qual o médico pede FAM, fator antinúcleo, né, que é um anticorpo dosado, que pode estar, sim, relacionado a doenças autoimunes, né. Mas o que acontece? Muitas vezes o paciente faz esse exame, olha o resultado, vê lá, FAM reagente. Vai na internet buscar o resultado e já chega pra gente desesperado que tá com FAM reagente, que leu que tem lúpus, né? E não é bem assim. Claro que é um exame fundamental para nós reumatologistas nos direcionar em relação ao lúpus, e assim como outras doenças também, não só o lúpus, né? Tem a síndrome seca, né? A síndrome de Sjögren, tem doenças miopáticas, tem esclerodermia, tem outras doenças no qual o FAM também pode ser positivo, né? Pode ser reagente. E o FAM também pode ser positivo em situações não reumatológicas, né? E ele pode ser um achado laboratorial que a gente fala, né? Acabou fazendo o exame, veio o reagente, o paciente não tem nenhuma doença. Não tem nenhuma doença naquele momento. Nem reumatológica, nem... Exatamente, não tem nenhuma doença naquele momento relacionada ao FAM. Pode vir a ter? Pode, tá? Mas ele também pode passar a vida inteira com um FAM reagente e nunca abrir nenhum quadro de doença reumatológica. Rostanda, tem paciente, às vezes, por exemplo, com outras doenças autoimunes, uma muito comum em mulheres, principalmente a tireoidite de Hashimoto, né? Que é uma doença da área da endocrinologia, né? Relacionada ao hipotireoidismo, que o paciente às vezes tem FAM positivo como autoimunidade, mas não tem lúpus, né? E possivelmente, muitas vezes, não vai ter. Nem vai ter. Aí você me diz, o que você faz com o FAM? Primeira coisa, eu vou conversar com o paciente. Por que foi solicitado o FAM? Tinha algum sintoma, algo que me sugere alguma doença reumatológica, né? Que vai me sugerir para o lúpus, para alguma dessas doenças. O paciente sente alguma coisa? Tem história familiar? Vou examinar esse paciente, vou ver se tem alguma lesão de pele, vou ver se tem alguma articulação inflamada, né? Então você vai inicialmente recolher dados, né? De queixa do paciente, do porquê do exame e tudo. E depois eu vou pegar esse exame e vou analisar esse exame. Qual é o título desse FAM? É 1 para 80, é 1 para 320, é 1 para 1280, qual a titulação? Isso vem no resultado do exame, né? Normalmente o FAM reagente vem o título junto, né? Aquele número que está junto. E qual é o padrão desse FAM? Ele é um FAM nuclear, pontilhado fino denso? Ele é um FAM pontilhado fino? Ele é um FAM homogêneo? Ele é um FAM pontilhado grosso? Ou seja, não é só um FAM. Você analisa as características desse exame. Ele é um FAM citoplasmático, né? Ele é nuclear ou ele é citoplasmático? Então tem várias características que estão ali no resultado do laboratório que você vai avaliar. Então primeiro você vai avaliar as queixas do paciente, vai examinar e vai ver o padrão desse FAM. A partir daí, você já vai começar a pensar se o paciente pode ter algum quadro reumatológico, sim, associado a esse FAM, ou se ele é um FAM para ser uma alteração laboratorial no qual você vai acompanhar. Normalmente, a depender dessa avaliação toda, eu acabo complementando esse exame. Isso que eu ia te perguntar. Pedindo... Você pede outros exames? Porque os pacientes, às vezes, no consultório, eu examino, tem alguma suspeita de alguma doença reumatológica, peço uma avaliação de um reumatologista e o paciente pede, doutora, já vai adiantando os exames.
Sim. Eu costumo brincar, meu querido, não queira adiantar os exames, porque são tantos exames que eu vou Sim. pedir para o senhor colher, o senhor vai colher, vai chegar lá, vai ter que colher de novo. Sim, é melhor, realmente é melhor não adiantar. Sabe, porque, como eu falei inicialmente, a gente vai ter que examinar, vai ter que entender o quadro clínico desse paciente, examinar esse paciente para te direcionar no que vai ser solicitado. É difícil você ter lá uma lista de exames, olha, faz isso e pode faltar algum. Pode faltar. Ou eu posso pedir além do que não vai precisar. E aí você me diz, mas Cláudia, você pegou um paciente com FAM positivo, você acabou pedindo uma urina? Sim, para mim é importante ter uma urina desse paciente, um exame de urina. Eu vou avaliar a proteinúria, a leucocitura, a cilindrúria, outras coisas. Então é melhor realmente que vá para o especialista, porque aí ele já checa o que tem que ser feito e evita do paciente ter que novamente coletar alguma coisa que ficou faltando, né? E, então, e às vezes você vai pensar numa outra doença que eu nem pensei. Sim, né? Sim, exatamente. Então, assim, um FAM positivo é diagnóstico de lúpus? Não é, tá? O diagnóstico de lúpus, ele é baseado no quadro, na história que o paciente te traz, no quadro clínico, né, que envolve a história, envolve o exame físico e envolve os exames complementares. E o FAM, ele pode ser positivo e ser um exame de acompanhamento sem fechar diagnóstico. Tem que ter o quadro clínico associado para esse FAM ter valor diagnóstico, significado, exatamente. E o complemento são exames muito específicos, né? Que aí cada colega que vai estar avaliando vai definir se precisa ser feito. Aí, quais são esses exames? São exames de laboratório mesmo. Muitas vezes são exames de sangue que a gente acaba complementando. E a depender do exame físico, às vezes tem que complementar com exames de imagem, tá? Exato. Mas então, assim, cuidado com o FAM positivo e a avaliação da internet, dessa pesquisa rápida, porque não é simples essa avaliação. Exato. Tá bom? Muito obrigada, doutora Cláudia. Espero ter esclarecido. Esclareceu bem. O exame laboratorial, na medicina, acontece muito isso. Nunca a gente considera só o exame. Sempre precisa ter a história clínica, precisa ter o exame físico e avaliar como um todo. Espero que vocês tenham gostado.